Bem-vindo a mais uma postagem de vídeo do canal Francisco Ribeiro. Eu gostaria de avisar para aqueles que pela primeira vez estão acessando que, por gentileza, que dê aquele joinha e se inscrevam no canal. Aperte o sinozinho para poder receber notificações de novos vídeos que virão futuramente. Tá. Hoje nós temos um assunto a tratar que é muito relevante, e a relevância dele só pode ser vista quando se trata desse assunto de uma forma bem direta, bem incisiva, como se costuma dizer. Quais foram as bases para os textos antigos religiosos, para se formar esses livros que nós utilizamos hoje, que são conhecidos como NT, Novo Testamento? Bem, eu quero logo iniciar deixando bem claro que qualquer texto escrito no gênero religioso, qualquer texto, seja ele qual for, seja de que época for, teve por base a tradição oral. Quer dizer, nenhum deles, a princípio, foi escrito. Primeiro, eles passavam de pai para filho, e aquele filho tinha os seus filhos e passava para os seus filhos. Então já vem de uma profunda tradição oral. E às vezes, em outros casos, escrita. No tempo do primeiro século, um pouco antes e perto do primeiro século, houve aquela questão judaica cristã. Primeiro século, né? Nesse período, a linguagem usada era o hebraico. O hebraico era que era utilizado. Depois foram sendo sucessivamente traduzidos para outras línguas. Entre elas, nós temos o grego, temos o latim, que era falado, depois passou a ser hoje uma língua morta, né? O árabe, o armênio, o copta, eram línguas para onde foram vertidos coisas do hebraico. E a gente já sabe que essa mudança, ela nunca vinha igual ao que era original, né? Muitos textos originais foram queimados por líderes religiosos, intolerantes e fanáticos. Hoje eles não queimam porque eles ganham muito dinheiro com isso, né? Mas seriam capazes de queimar outros que apareceram que não estão nas escrituras, que são consideradas padrões. Esses fanáticos do primeiro século, empenhados em não deixar traço do que classificavam de heresias. Interessante é que eles classificavam de heresias, né? Mas o que são heresias? São coisas que não estão de acordo com um determinado padrão pré-determinado por eles próprios. Se você foge do padrão que foi pré-determinado por eles, você é um herético. Existiram muitos heréticos na história da humanidade porque discordavam de um padrão que alguém disse que era inviolável. E, no entanto, não podiam provar isso, né? Felizmente, muitos deles puderam salvar-se graças às traduções. Muitas dessas traduções salvaram. E hoje podem ser vistos, mesmo com alguns erros que existam, podem ser vistos com alguma qualidade ainda, né? Outro ponto a destacar é que nos dias do primeiro século da nossa era, os doutores da igreja aceitaram perfeitamente os apócrifos. Tem muita gente que pensa que apócrifo nunca pertenceu à Igreja Católica, no entanto a Igreja Católica adotou, e na própria Bíblia dela ela ainda tem apócrifos hoje, fora os que ela tinha adotado antes, né? E não os consideravam como tais, eles não consideravam como apócrifo. Mais tarde, é que os 4 evangelhos que nós conhecemos, os 4 evangelhos acabaram por prevalecer.
e por banir os demais. Quer dizer, os demais foram banidos como coisa horrenda, coisa errada. Tá? Na realidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Acontece que nenhuma igreja estabelecida, instituída, consolidada, existia na época. Não existia uma igreja. A Igreja Católica, no princípio, ela não era bem a Igreja Católica. Depois, com Constantino, foi que surgiu isso aí. Elas eram igreja avulsa. Elas usavam muitos outros livros como base escriturísticas. Né? Então, havia sim seitas variadas, a mais forte das quais era a dos gnósticos. O gnosticismo fez parte da história da humanidade e era uma corrente muito bonita, né? Mas, mesmo assim, já era deturpação. Né? Eles representavam a totalidade do cristianismo primitivo, ainda incipiente. Quer dizer, os gnósticos eles representavam o cristianismo, o primitivo cristianismo. As correntes gnósticas eram muito pesadas, elas ensinavam muitas coisas e sempre numa linha muito mais esclarecedora do que se vê hoje em dia. O que torna um evangelho mais autêntico do que outro depende da posição do ponto de vista de quem julga. Ora, se você pertence a um determinado credo e você ideologicamente é tradicional dentro daquilo, eu sigo por tradição, você vai ver o texto de um jeito diferente. Você não vai ver ele da maneira correta. Você vai ver a sua própria maneira. Tá? É o que eu tento sempre dizer. Mas o Assis, quando ele posta vídeo, ele está puxando sarna para a sardinha dele? Não, eu vejo a história como um todo. Até o presente momento eu vejo que o essenismo era a base real. Foi posta de lado, eu acredito nisso. Não obstante, eu não sou essênio. Eu acredito em coisas do essenismo. Eu não tenho, pode-se dizer, uma classificação de igreja ou credo. Eu simplesmente ensino aquilo que eu estudo. Um fator decisivo para a eleição dos evangelhos oficiais, cuja autenticidade nem por isso deixou de ser contestada todo o tempo e até os dias de hoje continuam sendo contestadas. Ora, vejam só, até os dias de hoje ainda existem contestações. Foi, por assim dizer, a variação dos sinais de poder, que no judaísmo a coisa do milagre não existia na época. Não sei se hoje eles já aceitam, mas antigamente era sinal de poder, feito pelo Rabino Yeshua, né? Que nas mãos dos doutores da igreja transformaram-se em milagres. Tá? Eles avaliaram estes sinais como milagres e enfeitaram o seu personagem, Jesus Cristo, avaliaram que estes milagres foram grandiosos demais, ao ponto de ser este personagem qualificado como Deus. Foi daí que veio a questão da deidade e mais tarde da trindade, né? Porque as pessoas passaram a ver esse personagem de uma maneira diferente, já fora do seu tempo, porque os eventos já haviam passado. E o que tinha escrito, estava escrito. Podia ser modificado. Muitos copistas copiaram do jeito que quiseram. Bem, usaram assim de esperteza e enganaram o povo simples de seus dias. Aquele povo simplório, povo que não tinha muito conhecimento. Aliás, não tinha conhecimento de nada. Estes não precisavam de muita coisa para acreditar em qualquer coisa que ouviam. Não precisavam de muito. A fé deles era muito maior do que a sede de busca de conhecimento. Hoje, muitas pessoas querem viver só por fé.
Porque teve um certo cidadão aí chamado Paulo que disse que a gente pode viver só por fé. Isso é uma mentira das grosseiras. Porque ele mesmo recebeu instrução dos mestres, que ensinou a ele, entendeu? Que era do Sinédrio, que ele deveria ver todas as coisas e reter o que é bom. Mas ele passou um fanatismo para as pessoas que vem até os dias de hoje. Classificação dos livros. Mas quais foram os critérios usados para a classificação? Para saber qual não era apócrifo e qual era bom? Que milagre poderia ser mais exagerado, nesse caso, do que reconstruir célula por célula de um corpo putrefato, já em decomposição, 4 dias após a sua morte, e fazer o espírito voltar a habitar este mesmo corpo? Seria mais grandioso do que isso? No entanto, a reanimação de Lázaro, veja bem, eu usei a palavra reanimação, não ressurreição. Reanimação de Lázaro jamais causou polêmica. Jamais causou polêmica. Jamais foi contestada pela igreja. Eu falei reanimação, como eu disse, porque Lázaro teve anos mais tarde que morreu outra vez. Isto é fato. Então, o que vem a ser mesmo canônico, uma coisa canônica. A palavra vem de canon, que é a lista dos livros sagrados admitidos pela Igreja Católica. Né? Mais do que isso, são os únicos inspirados pelo Espírito Santo. Ora, vejam só, este personagem não existia. Foi criado pela própria Igreja, já que ele era um dos deuses da religião mitraica, no qual se baseou a Igreja para criar o Jesus Cristo. Então, um personagem fictício inspirou quais seriam os livros que iriam compor o cânone. Será que isso realmente está certo? Eu convido todos os amigos que estiverem participando aí do YouTube, no canal Francisco Ribeiro, que procurem ver essa história com um pouquinho mais de atenção. Porque ela mostra para nós uma coisa incoerente, totalmente incoerente. Então, eu quero continuar esse assunto. Após esse vídeo, eu lançarei um outro vídeo continuando esse assunto. Gostaria que vocês pusessem os comentários de vocês. Né? Não se preocupem, podem colocar. Né? Se alguém vier com grosseria, com estupidez, eu deleto o comentário dele. Mas se vier tratando bem, com respeito, eu acato e ainda dou resposta. Está faltando no meu canal muitas pessoas para comentar. Eu gosto de comentários. Para curtir, às vezes aparecem algumas pessoas. Né? Então, eu agradeço a atenção de todos vocês, a paciência de me ouvir. Até a próxima oportunidade. Tá? Um abraço a todos. Que a paz esteja com todos.